Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos à nossa aula de estatística, parte 1. Ela vai ser dividida em 3 partes. Ela tem uma certa quantidade de slides e eu vou dividir em 3 partes para que possa ficar mais fácil a gente compreender o conteúdo. Bem, inicialmente aqui vamos falar de duas situações que é necessário a gente logo definir. A primeira delas, para que serve o teste de hipótese? É para você, na verdade, tomar uma decisão. Para isso, é utilizar duas coisas, uma coisa chamada hipótese nula e uma hipótese alternativa. Lembrando que essa hipótese nula também é chamada de H0, e a hipótese alternativa se chama também H1, ok? Bem, aqui tem uma definição de que é a hipótese nula, tá? Ela sempre é uma igualdade, uma igual ou menor igual. Para ter um exemplo, né? Podemos testar a hipótese de que a média de uma população é igual a 100 ou que a proporção de itens defeituosos de uma população é menor que 10%. Mas afinal de contas, o que faz realmente uma hipótese para tomar a decisão? Existe uma população, e aí você pega algum parâmetro dessa população para analisar se ela é verdadeira ou não. Então, na verdade, você pega uma amostra e tenta dizer que essa amostra representa uma população. É isso. É basicamente isso. Você vai ter, então, essa. Mas onde está a hipótese nula e onde está a alternativa? A hipótese nula está na população. E a hipótese alternativa está na amostra. Certo? Aqui tem outro exemplo. Né? Se a hipótese nula é que a média de uma população é igual a 100, a hipótese alternativa seria que a média é diferente de 100. Resumindo, o que seria mais ou menos isso? Uma coisa seria o oposto da outra, tá? Então, vamos imaginar aí, no caso aí, a hipótese nula, também chamada de H0, é o super-homem. E aí tem um outro personagem, que é o H1, né? Ou também hipótese alternativa, que é um outro, que é um bizarro. Enquanto o super-homem entra pela porta, o bizarro entra quebrando a parede, né? Então, ele é o contrário, ele nunca vai entrar pela porta, assim como o super-homem. Certo? Então, para quem gosta de quadrinhos, aí está o nosso momento de quadrinhos. Vamos então aqui, adiante. Pessoal, isso quer dizer que não vai ter erro, a possibilidade de eu errar não existe. Existe sim. Não existe 100%. E você pode reduzir essa possibilidade de erro, tá ok? De hipótese alguma, você vai dizer que agora, com meus testes de hipótese, eu vou estar 100% correto na hora que eu conseguir as coisas. Bem, está em destaque aqui exatamente o que eu falei. Não é possível tomar decisões que sejam definitivamente corretas. Tá? Para isso, existe uma coisa chamada tipos de erro, que a gente vai ver na nossa segunda aula. Bem, o que eu falei aqui, né? Quem é quem? A hipótese nula está ligada à população. Essa população é essa circunferência aqui muito mal feita. E aqui, esse outro pedacinho aqui, ó, é nossa amostra. Tá? Na verdade, no meio aqui deveria ter a palavra amostragem e aqui a palavra amostra. Então, o que acontece? Tem a população, por exemplo, aqui esse símbolo aqui chamado Mi, né? É um M bem estilizado. Ele diz que essa média, que é o nosso Mi aqui, da população, aqui é 40 anos. Então, pegou-se uma pequena, realizada uma amostragem, temos aqui a amostra, e aí, nessa amostra tinha o seguinte, a média é 38, esse X barrado aqui é 38. A pergunta é, o que vai estar certo mesmo? Isso aqui está representando a população ou está correto mesmo a hipótese inicial, que nós estamos chamando de hipótese nula? Qual que está certo? A hipótese nula, que é da população, ou a média, né, da nossa amostra, que é a nossa hipótese alternativa. Certo? Então, é basicamente isso. Você tem duas coisas contrárias e você vai dizer o que está certo e está errado. Temos aqui exemplo, mas aqui está melhor, a mesma coisa, mas só que aqui está mais destacado, né? E você está verificando parâmetros populacionais. O exemplo, tá? Algum parâmetro populacional. Então, aqui, a altura média da população brasileira é de 1,65 m, por exemplo, das mulheres. Ou da população em geral, né? Então, a proporção de paulistas com certa doença de 40%, é um certo valor. Homens e mulheres realizam certa tarefa no mesmo intervalo de tempo. Outra situação. Então, temos aqui no meio dessa história toda qual item que nós vamos levar como hipótese. A média, né? O desvio padrão, né? Bem, aquilo que eu falei para vocês, né? Quando você está falando com relação à população, nós temos a hipótese nula ou H0. E quando você está falando da amostra, você tem
a hipótese alternativa, ou também chamada de hipótese H1, tá? Hipótese alternativa e H1. Como ela funciona? Quando você fala de hipótese nula, você está falando de uma coisa menor igual, igual ou maior igual. Sempre isso. Vai ter um igual no meio. Inclusive o próprio igual, né? Então temos o menor igual, o maior igual. Quando é alternativa, você não tem nada de igualdade. Você está falando de menor, você está falando de diferente, está falando de maior, certo? Resumindo, nós temos essa figura aqui. Vamos começar, vou aumentar aqui, vamos começar vendo essa exatamente inicial. Teste bilateral ou bicaudal. Certo. Temos aqui essa situação, tá? De quando a nossa hipótese nula, temos aqui a média da população é igual a K. Mas quem é esse K? Esse K é qualquer valor real, tá, pessoal? E esse símbolo aqui que está sendo utilizado nessa situação para a gente entender é esse Mi aqui, que é a média, tá? Podia ser outro valor, outro item da população, mas aqui é a média, então vamos usar ela. Temos aqui então a hipótese nula, em que ele diz que esse valor tem a igualdade com esse K, e a alternativa diz que é diferente, então é o oposto. Só que nessa situação, por isso que ele está diferente do restante, é realizado um teste bilateral ou bicaudal. Isso aqui é para ter referência a uma certa tabela que a gente vai utilizar lá na frente, em que é uma tabela específica, só para esse bilateral. O que é esse bilateral bicaudal? Imagine uma grande montanha, um Monte Fuji, por exemplo, lá no Japão. Então você tem aquela montanha, né? Então o que ele faz? Ele está verificando dos dois lados. Vamos só inicialmente entender assim. Ele está verificando dos dois lados, nos cantinhos ali, na hora que da montanha, no lado, de um lado esquerdo e do lado direito, tá? Então esse teste bilateral é mais ou menos isso. Imagine a grande montanha, um Monte Fuji, e você está ali vendo o lado esquerdo e direito, tá? Vamos imaginar assim, depois a gente vê com calma. O teste unilateral ou bicaudal, deixa eu diminuir aqui que ficou muito grande, pronto. É quando você utiliza já só um lado, tá? Então por isso se chama teste unilateral, é só um lado da montanha, só um pedacinho. E aí você utiliza todas as outras combinações, tá? Quando aqui é menor, o outro é maior. Quando aqui no segundo exemplo temos a hipótese nula quando é igual, a alternativa é menor. No terceiro exemplo aqui da esquerda para a direita tem quando a nula é menor ou igual a K, a alternativa é maior. Quando o último exemplo, no alternativa, a nula, desculpa, é maior igual, na alternativa é menor. Lembrando, não existe nenhuma igualdade, não pode ser nenhuma na alternativa. Ela é sempre diferente, maior, menor. Agora, a nula, né, que também é chamado de H0, existe a igualdade, o maior igual e o menor igual. Pronto, isso diferencia, tá ok? Temos aqui a marcação disso que eu falei para vocês, tá? Em cima dos sinais, em cima da hipótese alternativa. E especificando, né, o teste bilateral e o teste unilateral. Bem, pessoal, essa é a nossa aula inicial, aula 1. Depois eu vou falar do restante para a gente entender essa parte inicial de teste de hipótese.